Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos aí a mais uma programação do Eufest, esse festival que a gente tem feito aí com tanto carinho, enquanto Eureka, para se aproximar mais de vocês, para trazer conteúdo relevante. E hoje não fica diferente, né? A gente traz aqui algumas pessoas muito especiais, que são trainees e ex-trainees da Arco, para contar um pouquinho mais da Arco, do programa e do processo para vocês. Então, eu espero que realmente vocês aproveitem esse momento. Me apresentando, eu sou o Calil do time Eureka, tenho tido aí o prazer de estar muito próximo da Arco nas últimas semanas, nos últimos meses, e cada dia mais eu me encanto o quanto essa organização pode oferecer tanto para a sociedade em termos de impacto, mas também para os seus colaboradores e principalmente trainees aí em termos de desenvolvimento e experiência. Mas eu já abro o convite, então aqui na plataforma vocês conseguem fazer perguntas, por favor, mandem perguntas para a gente vai ter um momento ali no final desse webinar para trazer essas perguntas para os trainees e as trainees aqui da Arco que estão com a gente. Então, fiquem à vontade para trazer perguntas tanto sobre a Arco, cultura, o programa trainee em si, o processo, que a gente vai escolher aqui algumas e vai perguntar, tá bom? Mas ninguém melhor para falar de Arco do que alguém da Arco, então eu vou convidar aí a Paula Lourenço para apresentar um pouquinho da Arco para vocês, o programa, e aí depois a gente conhece o resto do pessoal. Paula, pode começar. Tá bom. Obrigada, Calil. Gente, tudo bom? Boa tarde. Eu sou a Paula, sou do time aqui da Arco Educação. Eu entrei pelo programa Trainee lá em 2016, já faz um tempinho, né? E atualmente eu estou no time de gente de gestão e sou PO aí do nosso programa de Trainee 2020. Acho que primeiro eu queria agradecer a participação de todo mundo que está escutando a gente aqui, que tirou um tempinho para saber um pouco mais da Arco, conhecer um pouco mais da trajetória dos nossos trainees. E para começar, eu queria fazer uma introdução bem breve, contando um pouquinho do que é a Arco. Eu não vou me aprofundar tanto, até porque amanhã vai ter um momento super bacana com o Stênio, que vai falar um pouco mais sobre o nosso impacto na educação brasileira. Então, eu vou trazer aqui mais uma visão geral do que nós somos, qual é o nosso propósito e como é que a gente atua aí com os nossos clientes, os nossos alunos, as nossas escolas, tá bom? Então, contando um pouquinho... Calil, tu pode passar o slide, por favor? Contando um pouquinho para vocês, o nosso propósito é basicamente transformar as pessoas a partir da educação. E a gente faz isso desde 2004. É legal dizer que o nosso berço já foi educação, né? Porque a gente nasceu dentro de uma escola, do Colégio Ari de Sá, lá em Fortaleza, que é uma escola de referência nacional. Aí, falando um pouquinho mais sobre o nosso segmento de atuação, a gente atua na frente de educação básica privada brasileira. O que é educação básica? É desde o infantil até o pré-vestibular. E dentro dessa frente de atuação, a gente gera valor com 3 pilares. Eu vou contar um pouquinho para vocês de cada um deles. A primeira frente é uma frente de conteúdo core. Então, a gente está falando aqui daquele conteúdo português, matemática, geografia, aquele conteúdo obrigatório, né? E como é que a gente entrega esse conteúdo para as escolas, para os nossos alunos? A gente entrega tanto numa frente física, então com o nosso livro físico do aluno e do professor, quanto numa forma digital também, que é super bacana. E essa frente digital, aí de novo o Stênio vai falar um pouquinho mais amanhã, mas pode ser tanto por videoaulas, pode ser pelo livro digital, pode ser por simulados, ou pode ser por jogos interativos e adaptativos com o conteúdo do nosso material. Além disso, a gente não simplesmente entrega esse conteúdo para a escola, né? A gente ajuda ela nesse acompanhamento pedagógico. Então, a gente acompanha os professores, os coordenadores, os diretores em como utilizar esse nosso material e quais são as ferramentas para conseguir potencializar aí o aprendizado desses alunos. Então, como exemplo, eu vou trazer para vocês o SAS, que é a nossa unidade de negócio mãe, que foi onde tudo nasceu, ali, que surgiu em 2004 dentro do Colégio Ari de Sá. E citar também o Positivo. Positivo Soluções Didáticas também é uma frente aí de conteúdo core que a gente entrega, uma das nossas unidades de negócio, que inclusive foi comprada por nós no ano passado. Falando um pouquinho aí do nosso segundo pilar, é uma frente de conteúdo suplementar.
Então, além desse conteúdo core que eu falei para vocês, a gente também entende que é super importante a gente preparar os nossos alunos para o futuro, através da construção de outras habilidades e de outras competências também. Então, por isso, a gente tem soluções complementares para as escolas utilizarem, geralmente ali no contraturno dos alunos. Então, vou trazer aqui outros 2 exemplos de unidades de negócio do Grupo Arco que atuam na frente suplementar. A gente tem uma unidade que tem um sistema bilíngue, em que basicamente aquele aluno tem uma hora aula diária com conteúdo de, por exemplo, história, geografia, mas em inglês. Então, ele não simplesmente tem uma aula de inglês, por exemplo, o verbo to be, ele vai aprender algum outro conteúdo, mas em inglês. É super bacana. E a gente tem também uma unidade de negócio que está super fresquinha aí, que surgiu ano passado, que é o Pleno, que ela é voltada para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos alunos. Então, esse é o nosso segundo pilar. E aí a gente tem uma terceira frente, que é basicamente uma plataforma de serviços para as escolas. A gente tem um objetivo também de gerar valor para as escolas, facilitando a vida dela em aspectos internos, como administrativo ou comunicação também. A gente acha que essa frente é super importante de a gente abordar para a gente conseguir fazer com que a escola foque no que é vital para ela, que são os alunos, que é a educação. E aí, como exemplo, eu posso trazer para vocês a Escola em Movimento, que é uma outra unidade de negócio nossa, que fica lá em Belo Horizonte, e eles são responsáveis pela criação de um aplicativo que facilita aí a comunicação das escolas com os pais ou responsáveis. Então, eu citei aqui alguns exemplos de unidades de negócios nossas que atuam nesses 3 pilares que eu trouxe. Então, uma frente de conteúdo core, uma frente de conteúdo suplementar e uma frente de serviços para a escola também. Calil, tu pode passar, por favor? Aí, gente, trazendo um pouquinho dos nossos números, atualmente a gente tem mais de 5.000 escolas parceiras, então escolas aí que utilizam algum dos nossos serviços, contabilizando aí dá aproximadamente 1,3 milhões de alunos brasileiros impactados com a nossa plataforma, com os nossos serviços, e internamente a gente tem ali aproximadamente 1.900 colaboradores, distribuídos aí entre São Paulo capital, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte. Eu acho que uma coisa super bacana para trazer para vocês foi que agora em 2018 a gente fez o IPO. A IPO é a abertura de capital e a gente fez lá na Nasdaq em Nova York, onde também estão empresas como Google, como Facebook. Pode passar também, Calil, por favor? Obrigada. Aí, gente, eu trouxe um pouco aí do nosso propósito, mas é muito importante a gente falar como é que a gente chegou até aqui. Então, a gente tem muito orgulho da nossa história, de tudo que foi construído aí desde 2004, mas a gente sabe que a gente precisa de muita humildade, de pé no chão, porque o sucesso passado não necessariamente garante o sucesso futuro, né? E para falar dessa importância, não seria possível a gente falar disso sem falar do nosso DNA, que são as 3 frentes para a gente que são tão importantes, que são a frente de gente, então as nossas pessoas, a nossa cultura e os desafios que a gente tem no dia a dia. Falando um pouquinho de pessoas, basicamente a Arco não seria o que é se não fosse pelas nossas pessoas, assim. É o nosso maior investimento, sempre vai ser as nossas pessoas, assim, que são o nosso maior ativo e que realmente fazem tudo acontecer. Então, todo o nosso material feito dentro de casa pelas nossas pessoas, a nossa frente de tecnologia também. Tudo que a gente constrói e distribui para as nossas escolas, para os nossos alunos, são feitos com as nossas pessoas. Inclusive, existem times que ficam aí em campo visitando todas as nossas escolas para garantir esse acompanhamento, a boa utilização de todos esses serviços. Inclusive, até trazendo aqui para vocês, eu coloquei aqui embaixo no slide os nossos valores, os valores da ACO, e um deles é exatamente o valor está nas pessoas. Falando um pouquinho de cultura, o que é cultura primeiro, né? Basicamente, a gente entende como cultura que é o jeito que a gente faz as coisas. Então, desde situações mais simples, como a forma com que a gente se comunica dentro da empresa, até como é que a gente toma grandes decisões. A nossa base da nossa cultura são os nossos valores, que eu trouxe aqui embaixo, então ética e respeito, educação a propósito de vida, humildade pé no chão, valor está nas pessoas, compromisso com os nossos clientes e evoluir sempre. E eu queria trazer para vocês uma história nossa que é muito bacana,
que uma vez um colaborador, a gente sempre conta essa história, sempre que ela é muito legal e reflete muito a nossa cultura. Então, uma vez um colaborador estava à noite sozinho no nosso escritório e precisava tomar uma decisão muito importante, muito grande naquele momento e não tinha como falar com ninguém. E aí, para ele tomar essa decisão, ele olhou para as nossas paredes. As nossas paredes possuem os nossos valores, possuem aí a nossa trajetória, a nossa tomada de decisão, e foi a partir disso que ele conseguiu tomar essa decisão. Então, acho que isso mostra um pouco o quanto a cultura reverbera aí no nosso dia a dia, o quanto ela é importante tanto nas menores ações quanto nas grandes decisões que a gente toma. E aí, gente, o terceiro pilar aqui do nosso DNA é formado por desafio. Acho que ele está super alinhado aí com a combinação de propósito, que é a gente entregar aí educação de excelência, transformar as vidas das pessoas. E enquanto isso, a gente também quer transformar a vida das pessoas internamente. Então, falando um pouquinho sobre isso, a gente na Arco está sempre no dia 1, as coisas aqui acontecem num ritmo muito rápido, muito acelerado, o que acaba sendo muito bom para o nosso desenvolvimento profissional. Então, falando um pouco, assim, não é aquela empresa em que você vai fazer todo dia a mesma coisa. Pelo contrário, assim, exige uma grande adaptação, mas isso também faz com que a nossa curva de crescimento profissional seja muito bacana. E é legal também porque isso faz com que a gente possa ter diferentes oportunidades dentro da mesma empresa, né? Então, não é difícil a gente saber de pessoas que mudaram de áreas completamente diferentes porque sentiram aquela necessidade de aprender algo novo, de estar imerso em uma outra frente de atuação. Gente, era essa a ideia que eu queria trazer um pouquinho, bem brevemente, falar um pouquinho sobre a Arco. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só trazer para a gente, tá bom? Obrigada. Legal, muito obrigado, Paula. É muito bacana, assim, entender um pouco mais, né, da Arco, que ser unicórnio acho que é só um ponto de toda a história, né, que começou ali em 2004, mas que tem se mostrado muito como uma organização que se preocupa com as pessoas e que realmente pode trazer desafios ainda maiores para qualquer trainee, né. E aí, para falar um pouco disso, então, eu queria puxar aí para a gente se conhecer um pouco mais, para o pessoal conhecer vocês. E aí eu vou pedir para cada um se apresentar, né, eu vou chamando um por um. E aí eu queria que vocês se apresentassem, né, falassem quem são vocês, a trajetória um pouco na Arco também. E aí responder rapidinho também uma pergunta, que é o porquê que você escolheu a Arco para se candidatar e depois, obviamente, ser aprovado como trainee. Tá bom? Então, sua trajetória e também porque você escolheu a Arco. Eu vou começar, então, pela Júlia Meira. Oi, gente, vocês me escutam? Sim. Perfeito. Então, meu nome é Júlia, eu tenho 23 anos, entrei no trainee da Arco ano passado e eu sou do Natal, talvez alguns tenham reconhecido aí um pouquinho o sotaque. Sou formada em engenharia de produção e a Arco surgiu na minha vida muito no momento pós-formada, assim. Eu tinha muita vontade de entrar numa companhia com a qual me identificasse, eu procurava muito uma empresa que eu me encantasse com o jeito de trabalhar dela, que fizesse muito sentido para mim. Então, a Arco com certeza entrou na minha vida nesse sentido. Eu me apaixonei pelas pessoas lá no processo seletivo. O jeito de tratar as pessoas foi muito incrível e acho que isso foi fazendo cada vez mais sentido para mim. E aqui estamos, né? Legal, obrigado, Júlia. Agora eu vou chamar o Henrique Camargo. Boa, obrigado. Boa tarde a todo mundo. Bom, acho que de forma muito sucinta, para mim, até um pouco diferente do que a Ju acabou de trazer. Para mim, o trainee ele foi muito mais uma transição de carreira, assim. A minha formação na área é um pouco mais tecnológica. Eu sou formado em gestão da informação pela UFPR, sou de Curitiba. E eu estava já por 6 anos e meio no mesmo lugar, trabalhando no terceiro setor, na área de captação de recursos. E começou a vir um pouco daquela ansiedade, daquele incômodo de talvez mudar. E lembro muito na época, que acho que foi muito factual para mim, como
no fim de 17, início de 18, começou a sair muito mais da BNCC do ensino médio, a reforma do ensino médio, é algo que me encantou muito. Então, acho que o porquê da Arco foi muito pela educação, mas não exatamente pelo propósito, pelo motivo um pouco mais clichê do propósito, de transformar e do poder, mas muito até por um interesse um pouco técnico, assim, sempre curti muito esse universo de escola. Então, quando saiu essa possibilidade do ensino médio, comecei a entender e falar, cara, talvez viver isso de dentro de algum lugar que viva respirando educação deve ser muito legal. Então foi um pouquinho de transição de carreira e muito de realmente acreditar que o que a gente faz é muito massa, assim. Eu realmente sou um pouco suspeito para falar. Legal, legal, obrigado, hein? Vou chamar agora o Marcos Casanova. Gente, boa tarde. Foi até bom essa ordem, porque o que me chamou aqui para dentro, né? Até o passo anterior, eu sou de São Paulo, nascido e criado aqui. E juntando as duas visões do Henrique e da Ju, foi o que me trouxe mais ou menos para cá, né? Tinha uma visão de carreira, eu entendia o trainee como uma oportunidade muito grande de carreira, mas também não era o trainee pelo trainee, né? Para mim era extremamente importante que casasse com uma visão de, cara, eu quero me sentir em casa, eu quero estar super confortável, uma empresa que esteja do mesmo lado que eu quero ir. E tem sim esse lado de, cara, trabalhar com educação é uma coisa que eu sempre quis, nunca tinha tido a oportunidade. Antes eu trabalhava em consultoria, antes de entrar no programa de treino no passado. Mas quando surgiu o treino, eu falei, cara, eu acho que vale a pena tentar. E como a Ju comentou, durante as entrevistas, é ali que você tem certeza, assim, sabe? Quando você está falando com as pessoas, tá fazendo cada uma das entrevistas, você fala, cara, é aqui que eu vou me sentir em casa, é aqui que aqui eu quero continuar. Isso que fez fazer aquela certeza de que eu estava no lugar certo. Perfeito, obrigado, Marcos. Agora, Isabela Massari. Oi, gente, eu sou a Isa, eu sou de Fortaleza. E o treininho da Arco, para mim, foi uma coisa que, quando eu me inscrevi, eu olhei e falei assim, cara, trabalhar com educação, eu formei economia e eu falava assim, o que tem a ver, gente? Será? Onde que eu vou me encaixar aqui? E eu conhecia pessoas que já tinham trabalhado na empresa e eles falavam, cara, a cultura é muito forte, vai lá, conhece. E era uma coisa que eu estava sentindo muito falta. E muito nessa linha do que o Marcos falou, cada entrevista que eu passando, eu falava assim, cara, tô gostando desse lugar. Não sei o que a gente vai fazer aí dentro, né? Que nunca, cara, se me pedirem para fazer um livro, eu não vou saber fazer, porque eu não tinha muita noção de que ponto que a gente ia atuar mesmo. E aí eu fiquei, cara, mas eu adorei essas pessoas, eu gostei dessa cultura, o pessoal tá falando umas coisas muito legais. E aí eu fui passando de fase. E tanto que foi uma coisa que me perguntaram um dia desses, cara, qual foi a melhor parte do processo seletivo? E para mim foi o processo seletivo todo, como de ponta a ponta. Foi a questão de conhecer as pessoas e entender que realmente o valor está nas pessoas, não é uma coisa que a gente tem só na nossa parede. É uma coisa que você olha e você vê como reflexo todo dia na sua rotina. Então, assim, eu escolhi a Arco por isso, eu sigo escolhendo a Arco por isso. É muito gratificante. Legal demais, obrigado, Isa. E Paula, compartilha com a gente também, por favor. Legal. Eu entrei no programa em 2016. Naquela época eu estava terminando a faculdade, eu fiz engenharia civil na UFSCar. Acho que a galera dá para perceber aí pelo sotaque do interior de São Paulo. Eu não conhecia a Arco, na verdade, a gente naquela época ainda nem tinha um nome Arco, né? Então, eu fiz o processo de treino do SAS, plataforma de educação, e eu não conhecia, assim, eu fui conhecendo durante o processo, e o que fez eu realmente me encantar, me apaixonar e querer muito passar no processo foram as pessoas. Então, a cada etapa eu conhecia pessoas cada vez mais incríveis, que tinham trajetórias brilhantes e que falavam com tanto amor do trabalho delas, de como funcionava a empresa, que eu fiquei, meu Deus, eu preciso trabalhar aqui. Então, foi basicamente por isso que eu resolvi ir, entrar no trainee, e foi um momento super diferente, assim, de carreira, assim, é basicamente a minha primeira experiência profissional. Antes eu estava num estágio naquele momento, e em 2 semanas eu fui aprovada, mas eu tinha que ir para Fortaleza. Então, foi aquele momento de vida, assim, meu Deus, e agora? Como vai ser? E eu tenho certeza que foi a melhor decisão. Legal, obrigado, Paula. Muito legal assim entender, né, as diferentes motivações e as diferentes trajetórias. Acho que isso é super relevante, né, a diversidade numa organização.
e a gente tem prezado muito nisso, por isso também no processo, né? Então, é muito bacana entender isso de vocês. E aí, pessoal, reforço o convite, então, para vocês enviarem perguntas por aqui. O momento é super para isso, assim, ter a conexão da Arco com vocês, tanto que já se inscreveram, quanto ainda estão pensando em se inscrever no processo, ou vão se inscrever em futuros, enfim. Enquanto a gente está escolhendo aqui algumas perguntas, eu queria fazer uma pergunta para a Paula e para o Henrique, que até inclusive a Lara mandou aqui para a gente também, que é para entender um pouco de vocês, o que mudou na vida de vocês depois do sim, né? Nesse caso, não o sim do casamento, mas o sim do quase casamento que vocês têm com a Arco, né? O sim da aprovação do programa Trainee. Então, entender um pouquinho de como foi a experiência e principalmente como ela te transformou. Aí, Paula, se você quiser começar, é legal. Tá bom. Vamos lá, assim, primeiro o choque foi a mudança de cidade, né? Então, eu nem conhecia Fortaleza. Então, essa foi uma mudança muito grande, assim. Foi uma mudança muito grande pessoal e profissional. Então, me mudar para Fortaleza já foi assim, meu Deus. Estar numa empresa tão grande, alinhada culturalmente, com um projeto de alto impacto. Então, falando um pouco assim, o trainee, ele recebe um projeto de grande relevância. Quando eu entrei, eu fui alocada no time de relacionamento com o cliente. E aí, a minha primeira reação foi, meu Deus, eu não conheço nada sobre isso. Por que me colocaram nesse projeto? O que vai acontecer? Foi, tipo, desespero, assim. Mas acho que essa pitada de ansiedade também acabou sendo muito boa para mim, assim. Então, acabou me transformando tanto quanto pessoa, quanto como profissional. Como pessoa, numa frente de adaptação a uma cidade completamente nova, com pessoas que eu não conhecia, apenas as entrevistas que eu tive durante o processo seletivo, e como profissional de já chegar tendo um desafio de grande impacto na companhia, de precisar fazer grandes apresentações para a diretoria, de todo esse processo de busca dos resultados, de conversa com as pessoas, de construir junto, assim. Então, foi essencial muito para me moldar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Legal, Henrique, conta pra gente. Maravilha. Eu acho que justamente uma soma de dois fatores transforma a gente como pessoa, assim. Acho que primeiro a intensidade que é viver um programa como esse, né? Primeiro todo o processo seletivo, 32 mil inscritos, uma série de etapas, conversar com muita gente diferente, fazer entrevista e ficar na ansiedade do receber a próxima ligação ou o próximo e-mail e você chegar, receber um projeto e ser alocado com responsabilidade em um ambiente que você ainda vai ter que realmente se inteirar e entender, somado também a cultura muito forte da companhia, assim. Eu acho que independente de onde você vem e de qual foi sua experiência prévia, tem uma adaptação cultural muito forte, porque a companhia tem uma cultura muito forte e você tem que se moldar a isso, e isso é um exercício de autoconhecimento muito grande, assim. Então, com certeza, acho que a mudança de cidade me transformou numa pessoa, num brasileiro melhor, assim. Eu admito, e com vergonha, né, não orgulhoso disso, que talvez eu nem lembrasse quais seriam as capitais do Nordeste. Assim, eu nunca tinha ido, não conhecia, morava em Curitiba, nasci, cresci, estudei, me formei em Curitiba, e de repente, quando eu recebi a ligação do João, que é o nosso diretor-geral, eu também entrei antes, e era ainda programa SAS, né? Quando o diretor-geral, que é o João, ele ligou pra gente, eu sempre conto essa história, porque para mim ela, além de mostrar muito a cultura, mostra muita preocupação com as pessoas. O João ligou para dar notícia, então, né, cara, o nosso CEO, nosso diretor-geral, super ocupado lá, e dentro do dia dele ele se preocupou em ligar para dar a notícia. E quando ele falou, Henrique, cara, a gente gostaria de comunicar a tua aprovação, o processo foi muito legal, a gente gostaria que você fosse na equipe, mas eu gostaria que você viesse para Fortaleza, a gente sabe que não era exatamente o teu objetivo, você tinha comentado que gostaria de ir para São Paulo, mas seria importante pela cultura, para você beber da nossa cultura, você ir para Fortaleza. E nesse momento me deu um insight de, cara, o diretor-geral me liga para dar uma notícia e ele deve ter feito 200 entrevistas e sem eu falar ele falou e se preocupou e lembrou de um detalhe, falou da preocupação, falou, eu entendo a sua insegurança e como isso pode ser para você, mas era importante, eu preciso de você em Fortaleza para você conhecer a cultura da companhia. Eu falei, João, acho que é isso, cara, não tenho nem muito o que pensar, assim, porque a partir
dessa preocupação, dessa convicção, eu tive certeza que ainda que fosse um passo que pessoalmente eu nem imaginava, é muito quase engraçado, né? Em junho, se alguém me falasse que em agosto eu estaria morando em Fortaleza, eu daria risada. Mas no fim, dia 13 de agosto, eu estava aterrissando em Fortaleza, assim. Então acho que é uma transformação e uma jornada de autoconhecimento muito grande, de você a todo momento se auto-administrar, né? Tanto pelo projeto, a autogestão, tem muita autonomia, então e a autonomia ela é muito bonita, e as pessoas falam, eu gostaria de autonomia, mas ela tem um lado chicote, né? Ela dói assim, então realmente você precisa na autonomia aprender muito. Então acho que esse lado de você passar por uma experiência tão intensa em um lugar com uma cultura tão forte, acho que se alguém passou por essa experiência e não foi transformada, viveu errado, assim, sabe? Legal demais, Henrique. Isso é muito bacana, né? Porque esse tipo de transformação de experiência a gente só consegue ter em um ambiente que proporcione isso. E o ambiente que proporciona isso, ele é muito guiado pela cultura, né? Inclusive, é um pouco da próxima pergunta, até o Kaique mandou aqui para a gente, né? Ele falou, trabalhei em uma cultura mais fechada, em uma empresa asiática, né? Por 8 anos. E ele está um pouco preocupado com as dificuldades que ele teria numa empresa como a Arco. E aí eu queria, então, perguntar tanto para o Marcos quanto para a Isabela um pouco sobre essa cultura em si, mas não só o que está no papel, mas perguntar para vocês como vocês sentem essa cultura, como é viver essa cultura no dia a dia, então, que principais valores aí que vocês destacariam, que vocês veem na rotina da empresa e falar um pouquinho disso para a gente. Marcos, quer falar um pouco? Claro. Cara, é muito. Acho que você consegue ver como a cultura flui aqui entre as pessoas de uma maneira extremamente natural, muito cedo. Quando a gente falou das entrevistas, acho que é um comentário unânime, não lembro alguém que tenha falado que seja diferente. Nas entrevistas, você sempre começa a falar, cara, vocês combinaram antes de falar, porque toda entrevista, o discurso, ele é muito semelhante em alguns aspectos, né? Mas é porque as pessoas já. É uma coisa muito comum entre todos e muito internalizada por todo mundo, essa cultura que a gente vive. E até trazendo o ponto da preocupação ou não de como seria aqui dentro, não existe em nenhum aspecto algo como, cara, você tem que ser assim para continuar aqui dentro. É quase que o contrário, né? As pessoas que vêm para cá são pessoas que têm essa cultura já quase que dentro de si, sabe? Então é uma coisa extremamente natural, as conversas são muito abertas, tranquilas e você consegue ver cada um dos valores que a gente tem dentro de todo mundo. É até complicado para a gente falar, cara, fala um valor que você vê mais que os outros. Você fica um tempo pensando assim, né? Qual que eu vejo mais? Porque, caramba, uma hora atrás estava vendo alguém exercer muito fortemente um valor, uma hora seguinte, um outro dos valores estão sempre sendo muito exercitados e é visível, é nítido como você consegue ver isso. Mas eu, particularmente, o que eu acho que mais aflora, se poderia escolher um, é o evoluir sempre. Eu acho que, cara, é muito engraçado como todo mundo aqui dentro está buscando evoluir, seja através de, cara, eu quero pegar um desafio que vai agregar mais para mim, porque eu quero crescer, quero aprender mais. A gente tem muitas iniciativas que incentivam esse tipo de evolução, seja elas mais práticas, como a gente faz as cumbucas, que a gente consegue ler livros em grupo e compartilhar conhecimento. Então, todo mundo é muito empenhado em se melhorar, se desenvolver, de fato evoluir sempre. Isso eu acho uma coisa que sempre tive isso, de gostar de ter essa progressão de alguma maneira, acho que pode ser desde o nível mais básico, em aprender alguma coisa como, enfim, melhorar como você faz seu Excel, que seja, ou uma coisa da sua carreira, né? Você como pessoa também evoluir. E a troca aqui dentro favorece muito isso. Todo mundo é muito aberto, então você consegue ir crescendo em conjunto de uma maneira muito fácil. Eu acho que isso, para mim, é um dos valores mais marcantes aqui dentro. Legal, obrigado, Isabela. E nessa do Marcos, pegando muito para isso das pessoas serem muito abertas, eu acho que para mim um ponto da nossa cultura e da forma que a gente trabalha que foi muito forte foi quando eu conheci o escritório pela primeira vez e eu vi que era um salão, que a gente não tinha uma sala para cada setor, você não tinha isso de sala de diretor, sala de não sei o quê. Eu acho que é até uma coisa que dá para ver no vídeo do trainee da propaganda de 2019, que, cara, é realmente aquilo, entendeu? Você consegue chegar num diretor e tirar uma dúvida. As pessoas, elas estão realmente disponíveis, elas se preocupam muito com o nosso desenvolvimento como trainee. Então, assim, em nenhum momento eu fui falar com alguém, a pessoa falou assim, Isabela, eu não vou falar com você. A pessoa falou assim, cara,
hoje eu não consigo, mas acho um espacinho na agenda que amanhã ou depois da manhã, nem que a gente esteja fora do horário, assim, tipo, as pessoas, elas realmente querem ajudar, elas estão disponíveis, a gente não tem essa hierarquia na pedra, né, uma coisa assim muito forte, então para mim isso é uma coisa muito legal da arte, que para mim é sensacional da nossa cultura. Legal, muito legal, gente. É, esse ponto de cultura, ele acaba sendo um pouco intangível às vezes, né? E é interessante entender como a gente consegue enxergar isso mesmo no dia a dia, e acho que a gente enxerga muito por vocês também, né, trainees, que com certeza foram trazidos para a organização já com alinhamentos nesse sentido. E aí, até para tangibilizar um pouco essa nossa conversa, muita gente aqui tem perguntado, que nem o Felipe, a Thalita também, um pouquinho mais na prática como é o trabalho de vocês, tanto dia a dia quanto enquanto a projeto em si, né? E aí eu queria então puxar a Júlia e também a Isabela para falar um pouquinho, contar um pouco para o pessoal a experiência assim desse projeto durante o programa Trainee, e não só isso, como é o projeto, mas também o que tem ajudado vocês a performar bem nesse projeto, a pegar esse desafio e poder responder à altura, né? Então, falar um pouquinho desse período que vocês estão tendo, acho que é legal. Aí, Júlia, se quiser começar. Legal. Eu acho que no final o trainee recebe um projeto que está muito dentro de um super desafio que a gente tem dentro da companhia. E a gente tem a grande missão de entender esse projeto e esse desafio e como solucionar. Normalmente, esses projetos são um problema, certo? Que o setor que a gente está alocado enxergou e ele, por algum motivo, não resolveu, não tinha como resolver, ou era a melhoria que, enfim, a equipe que tinha lá não conseguia resolver. Então, imagina que chegam para você com um projeto, assim, um desafio, que você tem que entender aquilo e trabalhar na melhor forma. Então, de verdade, o dia a dia é entender isso e como você pode trabalhar. Então, quando você acha que você entendeu, você descobre que talvez você não entenda da melhor forma, e você vai lá e muda um pouquinho, e vai ajustando aqui, ajustando ali, e no final ele vai andando, andando, andando. Um ponto que ficou muito marcado para mim, dentro do meu projeto, foi a questão de ter ganhos rápidos. Então, no meu projeto a gente precisava ter muitos ganhos rápidos. Então, no meu dia a dia era muito uma ideia de pegar esse projeto, quebrar ele um pouquinho e vendo no que a gente já conseguia dar ganhos, então trabalhar numa parte do projeto e dar ganhos sobre ele. E é muito interessante isso, né? Porque a gente chega, acha, é tipo o que a Paula falou, você entra num setor, você fala, nossa, eu não sei o que é que vai acontecer, o que é que está acontecendo aqui. E aí, tudo vai funcionando, e acho que é algo que é muito marcante em qualquer projeto, porque os projetos da gente são muito diferentes, mas algo que é muito similar é a ajuda das pessoas, sabe? Então, não importa se você chegar para alguém e falar, preciso de ajuda, me conta como é que você faz isso, e a pessoa, sem dúvida, parar, naquele momento, mas na semana dela, na semana seguinte, um tempinho para te ouvir, te ajudar. Então, isso é muito marcante em qualquer um dos nossos projetos, sobre como a empresa é disponível para te ouvir e trabalhar cada vez em que você evolua, você aprenda e consiga, de fato, entregar um resultado relevante. Então, eu diria que é mais ou menos isso. Legal, pode falar, Isabela. E eu acho que um ponto também dessa parte de como é o nosso dia a dia, né, como se aloca, vai muito de diferente de projetos. Porque o da Ju, como ela falou, ela tinha alguns quick wins que ela tinha no começo, que ela sabia assim, cara, eu tenho que realizar isso nesse tempo. E o meu projeto, ele já foi um pouco mais diferente, onde o pessoal falou assim, cara, conversa com as pessoas, a gente tem meio que esse foco para você, a gente entende que isso é uma problemática, mas a gente queria que você descobrisse mesmo que isso é uma problemática, e se esse não for, qual é o problema que isso acarreta. Então, o meu projeto ele foi muito numa primeira fase de, cara, conversa, entende, pesquisa, evolui como pessoa, de certa forma, e profissional para você entender melhor esse seu desafio. E aí depois a gente passa por uma fase de mais execução, então onde a gente consegue tocar algumas frentes que, de fato, geram um impacto maior do que a nossa fase inicial. E aí eu acho que vai mudando com o tempo. A gente tem projetos que as pessoas acabam pegando algumas frentes de rotina, a gente tem projetos que eles são uma questão muito grande de ideação, outros que são muito ágeis.
E eu acho que, de fato, o mais importante é isso que a Ju falou, das pontes que a gente cria, porque eu acho que o principal dos nossos projetos é que eles são projetos muito grandes, que a única certeza que eu tenho é que não é um projeto que a Isabela resolve sozinha, um projeto que a gente realmente vai com o que a gente acredita de um só time e uma só missão. Então, todo mundo vai ter que se ajudar, a gente vai ter que pedir informação para outras pessoas. Então, para mim, assim, o nosso dia a dia é esse, é construir essas pontes e conseguir achar a melhor forma de resolver o problema que nos é dado no começo e seguir tentando, porque também são coisas muito vivas, né? Como a gente falou no começo, é uma empresa que ela está sempre mudando, a gente está sempre passando por algumas coisas diferentes, então é muito engrandecedor como um todo. Legal, obrigado, meninas. É muito interessante isso, mas algumas perguntas também que têm surgindo, e até para a gente acabar essa primeira parte, também é muito sobre o processo em si, né? E isso acho que acaba gerando muita dúvida, né? Obviamente, para a gente querer se inscrever é importante saber da cultura, saber dos projetos, e eu acho que tem muita informação, né, que dá para ser pesquisada também, mas às vezes sobre o processo é um pouco enigma algumas vezes, né, e acaba sendo até um tabu. Até uma pergunta que a Giovana enviou aqui, né, como eu posso me preparar para o programa, para as etapas e tudo mais. E aí eu queria primeiro ouvir um pouco do Henrique e do Marcos, se vocês têm alguma experiência para compartilhar nesse sentido, seja de uma preparação mesmo, que talvez vocês tenham feito por processo ou para trabalhar na Arco, ou seja também de como as suas experiências ajudaram vocês também, né, nessa seleção, e aí depois conversar um pouquinho também com a Paula para entender um pouco mais sobre o processo. Mas aí, Henrique, se você quiser compartilhar com a gente, é legal. Cara, esse é o típico de pergunta que, infelizmente, a gente frustra quem pergunta, assim, né? Porque não tem uma fórmula pronta, sabe? Como que eu posso me preparar? Acho que você vem sendo preparado desde que você é alguém e você se forma como pessoa, porque eu já tinha um pouco disso, para mim na Arco fica muito claro, e realmente eu hoje não, né, em algum momento da minha vida eu achei que era uma história romântica, mas hoje eu concordo muito com isso, que o processo seletivo ele é um casamento. De alguma forma você está aprovando a Arco também, né? Se você passa por um processo seletivo, não se sente à vontade, não se identifica com aquilo que você ouve, não curte como as pessoas que você está vendo se posicionam, possivelmente alguma coisa está começando já errado. Então eu acho que como se preparar é muito de você se conhecer mais, porque no fim, muito do processo seletivo é um bate-papo. Naturalmente, a gente tem alguns testes até iniciais, então você vai fazer um teste de raciocínio lógico, enfim, testes que vão tentar guiar um pouco quem está conversando com você, extrair melhor as suas potencialidades e investigar os pontos corretos, mas que no fim das contas a gente quer aprovar a gente quer aprovar a pessoa, assim, quem você é, o que você gosta, que habilidades você acha que você tem. Então, acho que uma resposta que é muito efetiva, mas ao mesmo tempo muito aberta de como se preparar para o processo, cara, busca se conhecer, assim, realmente entender quais são os seus pontos fortes, quais são os seus desafios e seus pontos que você ainda precisa desenvolver, o que você quer para a tua carreira, e ó, naturalmente aqui ninguém vai te exigir que você, me fale o que você quer daqui 30 anos, isso pode mudar 40 vezes, né? Então, não é isso, mas o que você quer, decisões conscientes, deliberadas, eu gosto disso, eu me enxergo dessa forma, eu espero da companhia que eu vou ingressar isso aqui, eu espero da minha carreira isso, depois de 2 anos, mais ou menos, eu imagino, sabe? Então, tentar ir investigando, porque eu acho que, e daí, naturalmente, acaba sendo partilha de uma experiência pessoal. Eu, como estava 6 anos e meio no mesmo lugar, quando eu me peguei sentado numa cadeira de entrevista, eu, caraca, velho, não sei nem responder, não que tenha, né, mas aqueles clichês do, 3 qualidades, 3 defeitos, né? Obviamente que a gente já passou dessa fase, não é isso, não é assim que é a entrevista, mas eu me sentei numa cadeira e tive que, cara, realmente conversar, assim. Daí no fim, que a gente espera que seja óbvio, mas às vezes não muita ética, muita transparência, assim, não é tentar gourmetizar experiências ou realmente se mostrar quem você é, como você é, o que você gosta e espera da companhia que você trabalha, assim. Mas eu acho que o mais importante, com certeza, é essa jornada de autoconhecimento. É você se conhecer para poder extrair, né? O mundo ainda não inventou um método melhor, mas a entrevista ela é uma oportunidade de não muito tempo, infelizmente, que alguma liderança da companhia vai ter para te conhecer. E esse tempo precisa ser bem aproveitado.
né? Então, acho que essa é a perspectiva um pouco mais prática, assim, da entrevista. O tempo precisa ser bem aproveitado, os pontos certos precisam ser investigados para que né, com certeza, os processos seletivos perdem bons candidatos, porque o cara não estava num bom dia, porque uma pergunta certa talvez não tenha sido feita. Então, é muito importante se autoconhecer para conseguir, em 20 minutos, exprimir o que você é, o que você gosta, entender se você aceita a Arco e se a Arco te enxerga como trainee, assim. Legal, pode falar, Marcos. Não, o Henrique trouxe excelentes pontos, né? Eu acho que não vai ser agora que você vai desenvolver alguma coisa exclusiva para esse processo, você aprender algo novo, vai se mudar para construir algo diferente só para um processo específico, né? Mas acho que assim, duas dicas que eu trago, dois conselhos de como trabalhar isso, é justamente esse primeiro ponto do Henrique de, cara, venha para também avaliar a Arco, venha para entender se é o seu lugar, se faz sentido para você. Isso é um ponto extremamente importante, não é uma tarefa fácil. Não é fácil você entender se você está naquela emoção, né? Eu quero passar, mas aí você acaba esquecendo, eu quero mesmo passar, depois que você começa essa conversa. Isso é importante, é fundamental você ter essa clareza com você mesmo, né? Não só o passar por passar, ou ser aprovado por ser aprovado. Mas acho que um ponto que ajuda muito é a tranquilidade. Você vir tranquilo de que você é você se conhece, você está vindo um processo que, de novo, ninguém está vindo armado aqui para ser um processo exaustivo, que a gente vai ganhar no cansaço, só quem resistir a essa maratona vai chegar lá no final. Longe disso, é realmente um processo para a gente se conhecer. A gente conhecer melhor quem está vindo, as pessoas conhecerem a gente. Então, venha tranquilo, seja o mais transparente possível, porque a gente vai ser também o mais transparente possível, totalmente transparente no fim, para falar, cara, é isso aqui que a gente está oferecendo, é isso aqui que a gente procura, é assim que a gente é, e a gente também quer ouvir o mesmo. E você tá tranquilo com isso e não ficar nervoso quando você for fazer, obviamente, né, é muito fácil você falar, fique tranquilo, mas, obviamente, tentar exercitar isso para fazer esse processo o mais tranquilo possível acho que é a dica principal, assim, para mim. Boa, obrigado, meninos. Acho que é muito legal isso, né? Porque, obviamente, os desafios o pessoal vai sentindo durante o processo que realmente tira a gente da zona de conforto, né? De acordo com que as etapas vão avançando, mas acaba sendo muito mais do que isso, né? Acaba sendo um processo mesmo de autoconhecimento e conhecimento também da cultura e o quanto faz sentido uma coisa com a outra, né? Então, acho que isso é realmente um ótimo ponto. Até antes da Paulinha falar, Calil, perdão te interromper, Sim. mas eu só queria, acho que, reforçar um ponto muito, muito importante que o Marcos trouxe, e muito reforçar para trazer isso nesse momento, assim, até porque como ex-candidatos a gente já passou por isso. Cara, fiquem calmos, né? E daí não fiquem calmos no sentido de como se fosse fácil, como o próprio Marcos falou, mas é um bate-papo. São pessoas, inclusive, suspeita falar, mas pessoas muito legais das quais vocês vão conversar, muitas das nossas lideranças, pessoas de verdade que também passam por suas dificuldades, que também já ficaram ansiosos. Então, acho que vale muito reforçar isso e sempre bater nesse ponto. Cara, é um bate-papo. A gente vai estar lá sentado do outro lado numa webcam, provavelmente tentando te ouvir, tentando te conhecer e realmente investigando. Não, nossa, ela falou uma vírgula aqui. Cara, a gente não está procurando lá apontar ninguém, a gente quer te conhecer. E olha que legal, uma boa oportunidade de você conhecer um pouco da empresa e da pessoa e ser uma troca, assim. Então, realmente, acho que essa é uma boa preparação e que tem um viés prático. Desconstrói o monstro processo seletivo e busca conhecer a empresa e permitir que a empresa te conheça. Assim, acho que é um ponto que sempre vale muito reforçar. É muito triste quando a gente está entrevistando um candidato e a gente vê que ele, infelizmente, não está sendo tão bem porque ele está muito nervoso. Então, vale muito a pena desconstruir isso, que a gente consegue se conhecer e aproveitar muito o encontro. Perfeito, obrigado, Henrique. Acho que é muito isso, né? Quanto melhor a pessoa tiver, tanto na hora da entrevista quanto até nos desafios, é melhor para ela e melhor para quem está avaliando, né? Então, acho que isso é uma ótima consideração. Para a Paula, eu ia trazer aqui uma pergunta, que agora a gente está abrindo mais para as perguntas que o pessoal tem mandado aqui, mais específica do processo, tá, Paula? Muita gente está preocupado, né, obviamente, com essa época de pandemia, quarentena, e com algumas questões com relação ao processo em si, o que isso impacta no processo, e também se você puder falar um pouco como tem sido o seu trabalho no dia a dia, agora nessa época de quarentena, também para o pessoal entender como funciona essa dinâmica da Arco, acho que é super interessante.
Acho que tá no mudo, Paulinha, o É. seu. Paulinha, a gente não te ouve. Desabilitou o microfone ali? Tava todo mundo se olhando, será que sou eu que não tô ouvindo? E a Paulinha... Boa, Ju, boa proatividade. É isso aí. Boa. Ainda não, Paulinha. Ainda não. Eu acho que eu vou fazer outra pergunta aqui para a Júlia, e a gente volta com essa da Paula. Júlia, outra pergunta que tem aparecido bastante e que eu acho que também tem sido muito falado assim, né, em processos seletivos, é com relação à diversidade. E aí muitas perguntas vieram no sentido de tanto de minorias quanto até diversidade de cursos de graduação. Eu queria entender um pouco de você, assim, e aí se alguém quiser complementar, como é que você sente isso no dia a dia na Arco? Que espaços são dados para isso? Qual o impacto? Por exemplo, esse processo ele é um processo que tem muitos poucos filtros assim para o jovem poder se inscrever. A gente vai ter uma etapa de desafio às cegas para realmente não ter nenhum viés inconsciente na seleção. Então, entender um pouco de você como é o dia a dia de diversidade mesmo na Arco. Perfeito. É bem o que você falou aí. A gente tenta ao máximo ter práticas de não pré-julgar alguém, né, por causa de qualquer tipo de característica, assim, que a pessoa tenha, porque acho que a gente simplesmente não acredita nisso como companhia. Acho que mostrar que no nosso processo seletivo a gente tem fases disso, não poderia ficar mais claro que para a gente realmente a gente acredita muito na diversidade, a gente não acredita que as pessoas têm rótulos, nem que isso muda alguém. Então, dentro da companhia, assim, no meu dia a dia, eu sinto muito que a gente tenta ao máximo trabalhar com a diversidade, a gente escuta do nosso CEO isso, a gente tem momentos que as pessoas podem fazer perguntas para os nossos CEOs, e você escuta eles falarem que eles estão trabalhando cada vez mais para aumentar a diversidade dentro da empresa, de fato, tipo, você vê iniciativas. Talvez a gente não seja perfeito ainda, acho que um grande ponto da gente é o evoluir sempre, mas sem sombra de dúvidas é um ponto que a gente quer evoluir e muito, e acho que isso, de verdade, assim, acho que o processo seletivo do trainee mostra cada vez mais o quanto isso é algo que a gente quer trazer. Sobre graduação, assim, gente, não tem nada mais claro para mim do que ver as alocações da gente e as graduações da gente, assim, de verdade, não é algo tipo, eu vou entrar nessa caixinha porque tem a ver com a minha graduação. Zero. Tá aí o Marcos, engenheiro aeronáutico na área comercial, tipo, quando você iria imaginar, né? Então, de verdade, a gente não acredita nisso, a gente acredita que somos pessoas e como pessoas a gente tem a capacidade de ter as nossas habilidades, se adaptar melhor a um certo tipo de ambiente ou de um setor que faça mais sentido para a gente do que de sua graduação é isso, tem que trabalhar nessa área. É zero. Inclusive, para finalizar, assim, a nossa companhia muda muito e a gente traz muitas pessoas essa capacidade de se adaptar a diversos cenários, a diversas atribuições diferentes. Então, a gente acredita muito que as pessoas são, sim, adaptáveis e que isso é uma mera questão de formalidade, sabe? A graduação, a gente acredita que a gente desenvolve as pessoas com as capacidades técnicas que sejam necessárias dentro das áreas que essas capacidades foram exigidas. A gente olha muito mais para a pessoa do que para capacidades técnicas. Legal, muito legal, Júlia. Até só deixa eu emendar aqui também uma pergunta que veio até para a Isabela, né? Que é um pouco no mesmo sentido, né? A pessoa perguntou: eu sou formado em economia, né, também, e tenho um pouco de receio em trabalhar com algo muito diferente do que eu pensava, que querendo ou não é educação, né? Aí ela queria saber, Isabela, o que você diria para essa pessoa sobre o programa Trainee, para alguém formado também em economia, assim, se você tem alguma experiência para compartilhar nesse sentido, o que pode fazer sentido, mesmo sendo uma área tão diferente, né? Boa. Só para dar um background aí, quando eu entrei na economia, o meu sonho era trabalhar em mercado financeiro, o meu sonho era trabalhar, sei lá, em bolsa de valores ou na Faria Lima. Então, assim, a Arco também foi um ponto diferente para mim numa curva inicial e que eu não me arrependo de forma alguma, certo? Mas o que eu acho da Arco é que são muitas possibilidades e, assim, tem muitos setores. A gente fala muito na questão
do livro, né, do material didático, tecnologia, tudo isso, mas a gente também tem uma área de back-office, também tem áreas que são mais próximas de um trabalho de um economista, vamos dizer. E eu acho que o que eu mais levo da minha faculdade de economia, mais do que, tipo, fiz economia, são as capacidades que eu desenvolvi com isso. Então, algumas capacidades de raciocínio, como que eu vejo o mundo, como que eu desenvolvo meus problemas. Então, assim, eu acho que isso você nunca vai perder. E eu acho que isso é o essencial, entendeu? Você chegar e você se abrir para essas outras oportunidades. Eu entrei no meu curso de graduação com uma cabeça muito fechada e eu saí dele com uma cabeça muito aberta, onde eu falei assim, eu quero oportunidades onde eu possa crescer, não só como profissional, como ser humano. Então, eu acho que alinhar o propósito, alinhar todos esses pontos foi muito importante. Então, eu acho que é muito assim, conheça a empresa, se apaixone pelo Arco também, e aí você vai olhar e falar assim, tá, eu fiz economia, mas eu me achei aqui também, e a gente acha uma caixinha onde você fica mais confortável. Isso é um fato. Legal demais, obrigado, Isabela. Paula, você traz um pouquinho daquela questão sobre a preocupação, né, com a pandemia e com a quarentena, tanto nesse processo quanto também no trabalho de vocês no dia a dia? Sim, vocês estão me escutando agora? Agora sim. Eba, foi um bugzinho então. Falando primeiro sobre o processo seletivo, antes desse momento da gente saber do isolamento social, a gente já tinha preparado basicamente todas as etapas de forma online, porque o nosso trainee é um trainee nacional, né? E a gente não queria perder talentos de lugares diferentes por motivo de deslocamento para uma dinâmica de grupo presencial ou algo do tipo. Então, a nossa trilha, ela está praticamente toda online. A gente está agora na etapa de fit cultural. Depois disso, a gente vai ter uma etapa aí de áudio para os aprovados, que é muito bacana, porque não é vídeo, é áudio. Inclusive, a gente nem vai conseguir realmente saber a voz daquela pessoa, muito trabalhando aí à frente de viés inconsciente. Depois dessa etapa para os aprovados, a gente vai ter um business case, que basicamente a gente vai entregar uma problemática Arco atual e pedir para esse candidato ajudar a gente a resolver. E aí ele vai entregar para a gente esse material, então um arquivo, um PDF com essa resolução. E para quem passar dessa etapa, a gente está combinando um bootcamp presencial. Obviamente que respeitando aí todas as regulamentações, todas as indicações da Organização Mundial de Saúde. Então, caso aconteça alguma coisa no meio do caminho, a gente vai alterar essa etapa de bootcamp e depois seria uma entrevista que pode ser online também. Então, é basicamente assim que nós estamos. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva e também complete aí o feed cultural. E aí, falando um pouquinho sobre como é que está sendo esse momento de home office para a gente, né? Então, tá todo mundo em home office, todas as pessoas dos nossos escritórios de São Paulo, Fortaleza, Curitiba e Belo Horizonte. E a gente criou um programa interno na companhia que chama Vida de Home Office, para a gente conseguir apoiar todo mundo nesse momento, né? Porque em uma semana a gente teve que colocar 1.900 funcionários de home office e a gente sabe que isso tem grandes impactos. Então, vou explicar para vocês aí algumas das ações que a gente tá fazendo. Então, a gente teve treinamento com todo mundo sobre boas práticas de home office, sobre ferramentas que a gente pode utilizar para continuar conversando com o time, tendo momentos com o time de compartilhamento, mesmo nesse momento de home office. A gente teve conversas também sobre pessoas que estão em home office e têm filhos, então como fazer esse equilíbrio. A gente tem personal trainer também e fit dance transmitido ao vivo para a gente, achei super bacana. Então, a gente tem isso aí 2 vezes na semana também, tem ginástica laboral, a gente também está cuidando da frente de saúde mental dos nossos colaboradores, a partir de benefícios que a gente está entregando, e a gente também está facilitando alguns dos nossos benefícios. Então, por exemplo, um vale-refeição que vem num cartão, né? A gente está fazendo um pagamento dentro da folha para a pessoa poder utilizar no supermercado, porque a gente entende que agora as pessoas em casa estão indo muito mais no supermercado do que pedindo comida, do que comendo fora, né? Que não pode. Então, essas são algumas das ações que a gente está fazendo. Mas só para explicar para vocês, a gente tem todos os líderes de gestão das nossas unidades têm todo dia uma conversa sagrada às 14h para a gente falar exatamente sobre esses pontos. Então, o que a gente está fazendo, o que está sendo legal, o que precisa de apoio, aonde os nossos colaboradores estão precisando mais. Legal, muito legal, Paula. Até fazendo já o merchan, né?
amanhã, às 4 horas da tarde, também no Elfest, a gente vai ter um outro momento da Arco, com o Estênio Lago, também gestor da Arco, para falar um pouquinho justamente sobre esse momento, sobre o futuro da educação e como a Arco pode trazer alguns insights aí para lidar com a pandemia, principalmente, obviamente, aí no setor da educação. Infelizmente, nosso tempo está acabando, então eu vou fazer uma última pergunta aqui que eu achei muito boa e desafiadora para fechar. E aí eu queria que todo mundo falasse um pouquinho também rapidinho. Na primeira pergunta, né, acho que todo mundo falou ali, então, por que vocês escolheram a Arco para o programa de trainee? E até baseado um pouquinho no que o Henrique trouxe, a pergunta é por que a Arco escolheu vocês? Acho que é um ótimo insight aí também para quem está no processo e para entender até mais profundamente da empresa. Então eu vou puxar um por um. Henrique, você compartilha com a gente? Por que a Arco escolheu? Vou estar na fogueira agora, se for o primeiro dessa pergunta. Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que é sempre um conjunto de fatores, mas daí, enfim, não sei se eu vou ser muito clichê, me perdoe se sim, mas juro que estou sendo sincero. Eu acho que é mais uma vez olhar para os valores da companhia, assim. Sabe? Por que a Arco me escolheu? Eu não tive acesso às minhas fichas de avaliação, a percentuais de acerto em testes ou qualquer coisa nesse sentido, mas tanto logo no momento da aprovação do processo seletivo, quanto depois nas conversas e nos ciclos de avaliação, né? Eu já estou há um pouco mais de 1 ano e meio na companhia, já tive, agora vai ser o 4º ciclo de avaliação, a gente vai recebendo os feedbacks. Eu acho que não só eu, como todos aqui, como praticamente todo mundo da companhia, guardadas as devidas proporções e as peculiaridades, acho que a Arco me escolheu porque ela identificou que aqueles valores que elas consideram que não são negociáveis, que são muito importantes e que são onde pautam o desenvolvimento da companhia para como sobreviver durante o Covid, apoiar as escolas e para como ganhar o jogo daqui 25 anos, que a gente faz esses exercícios, é porque tem os valores presentes. Então, muito da vontade de aprender, da ética e de muito respeito, de muita verdade. Eu acho que isso é muito fundamental no processo, eu sempre bato muito nisso, assim. Então, eu acho que se você... Também essa pergunta é muito estratégica, né? Por que a Arco escolheu? Talvez deixa eu tentar fazer um paralelo comigo e com como eu posso me ser no processo seletivo. Então, acho que vale olhar para os nossos valores, assim, dentro de diferentes composições. O que eu acredito porque a Arco me escolheu é que elas identificaram que aqueles valores que elas consideram tão importantes, de alguma forma, se encontravam ali dentro do meu perfil, além de muita vontade, de querer fazer parte de tudo isso, assim. Imagino que isso, né, acho que eu vou fazer essa pergunta para algumas pessoas também, para tentar descobrir se tem uma resposta diferente. Legal, Henrique. Júlia? Eu acho que a resposta do Henrique faz todo sentido. Assim, de verdade, gente, se eu pudesse contar um segredo para vocês, eu acho que o que eles vão querer entender no processo seletivo é se você tem um perfil parecido com o que a gente procura dentro da Arco. Então, olha com carinho o nosso jeito de trabalhar, os nossos valores, enxerga se isso faz sentido para você, se é algo que você consegue acreditar, porque eu acho que isso é o melhor caminho que a gente pode dar. Eu acho que, de verdade, não acho que existe nenhuma habilidade técnica específica que alguém estava procurando, porque, falando tecnicamente, se eu pegar a minha turma de trainee, um é mais diferente que o outro. Mas se você quer saber o que a gente tem em comum, é alinhamento cultural. Tipo, a gente tem um jeito de pensar parecido e tal. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o que procuram aqui é alinhamento cultural. Então, acredita nos nossos valores, vê se faz sentido para você e vem fazer parte do nosso time. Legal, obrigado, Júlia. Marcos, faz pra gente, por favor. Até difícil complementar, acho que tem uma visão muito semelhante. Eu acho que complementando o que a Ju falou, basicamente assim, aqui dentro a cultura é uma coisa inegociável no fim, né? A gente quer ter um alinhamento, que é pessoas que tenham esse elemento cultural. Como a Ju falou, desempenho, características técnicas, a gente desenvolve, a gente aprende, a gente ensina. Então, com certeza não é a maior preocupação para a gente dentro do processo. Mas saber que essa pessoa, a gente tem uma preocupação legítima em falar, cara, essa pessoa vai ficar bem aqui dentro. A gente não vai colocar alguém e falar, cara, essa pessoa vai se sentir desconfortável aqui dentro, não vai. Então, ter esse alinhamento, eu entendo que é o que faz a gente estar aqui hoje. Galera, nossos entrevistadores, todos eles olharam e falaram, caramba, faz sentido essa pessoa aqui dentro, né? Pode ter vários gaps de desenvolvimento técnicos, mas aqui a gente tem muita gente que sabe, tem muita gente para ensinar. Então,
isso a gente sana, já que ele está alinhado, faz sentido trazer. Perfeito, obrigado, Marcos. E Paula, se quiser também já falar também do momento de amanhã, acho que é legal. Sim, complementando rapidinho, acho que todo mundo falou de alinhamento cultural e é exatamente isso, mas se eu puder dar uma dica para vocês, não só no programa da Arco, mas em todos, assim, procure saber um pouco mais sobre a empresa, entender o que você entendeu e o que você não entendeu. E toda entrevista tem aquele momento em que o entrevistador pergunta para você se você tem dúvidas. E eu acho que muita gente acaba não utilizando esse momento de uma forma tão bacana. Então, acho que isso é essencial, até para a pessoa te entender um pouco mais, porque as suas perguntas dizem sobre você também, e para você conseguir construir essa ligação, até para entender se faz sentido, assim. Então, acho que essa é uma dica, acho que eu perguntei muito no meu processo, então resolvi trazer isso também. E aí, queria compartilhar com vocês, que a Calil já falou que a gente vai ter um momento amanhã super bacana com o Estênio, falando aí um pouco de como é que a gente está aí nesse momento de isolamento social, falando de transformação, falando de educação. E hoje a gente vai ter uma live no Seja Trainee, às 8 da noite, falando um pouco mais sobre as etapas do nosso processo seletivo. Então, quem quiser participar, só entrar lá no Instagram da Seja Trainee, 8 da noite. Demais, obrigado, Paula. Já aproveito então para agradecer todos vocês, Henrique, Marcos, Júlia, Isabela teve que sair, Paula também, pelo momento, por compartilhar um pouco da Arco, a todo mundo que está acompanhando a gente, também agradecer pela participação. A gente teve muita pergunta aqui, infelizmente não deu tempo de fazer tudo, mas se vocês ainda tiverem alguma questão, podem enviar para a gente da Eureka ou para a Arco também. Na Eureka, vocês podem enviar para o eu@eureka.me, tá? Então, qualquer questão sobre o processo, a gente está super à disposição para ajudar. E fica aí, então, o convite para quem não se inscreveu, que se inscreva. As inscrições vão até agora, dia 7. Se vocês acham que, com tudo isso que a gente falou, faz sentido para vocês, estão super convidados para participar do processo. E também para quem ainda não terminou o Fit Cultural, também até o dia 7. Tá bom? Mas então, muito obrigado. Continue acompanhando o EUFest também, tem programações super legais e a gente agradece a participação de todo mundo. Beleza? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado.